Olá, seja muito bem-vindo aqui ao primeiro episódio do A Fonte, podcast semanal sobre as últimas notícias e rumores também sobre o mundo da Apple, direto com quem tem as melhores fontes lá dentro de Cupertino, que é o Felipe Espósito. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Marcos? Prazer estar aqui com você hoje. Ah, legal. Prazer enorme ter você aqui junto dos projetos que a gente está conversando aqui na Gigahertz. E lembrando não, né? Porque pela primeira vez eu vou falar que esse podcast é patrocinado pela NordVeg, pelo Text Expander e pela ExpressVPN. Eu tenho certeza que muita gente conhece o seu trabalho, né? É curioso, quando a gente consome especialmente notícias na internet, a gente né, vai no site, acessa o site, lê um monte de coisa, às vezes vê no Twitter algum comentário e fala, nossa, essa pessoa que faz aquelas matérias todas que eu leio todos os dias e não sabia. Então eu tenho certeza que muita gente conhece você, o Felipe, mas o seu trabalho, na verdade, né, que você escreve lá no 95Mac, mas talvez não conheça o Felipe Espósito e principalmente a voz agora do Felipe Espósito. Então eu queria tirar esse comecinho aqui do primeiro episódio do A Fonte para você poder se apresentar. Eu sei que você, além do 95Mac, né, de contribuir lá para eles, você tem o iHelp BR também, né? Você começou com o iHelp BR, na verdade, há bastante tempo, né? É, isso aí. Eu comecei com o iHelp em 2009. Eu era criança ainda, né? Foi ali uma brincadeira que eu já gostava muito de tecnologia, né? E falei, quero criar um blog para eu compartilhar as coisas que eu fui aprendendo. Eu gostava muito de jailbreak na época, então eu compartilhava muito post sobre isso. Aí eu fui crescendo e isso foi crescendo dentro de mim, sabe? Tipo, eu quero trabalhar com isso de alguma forma. Mas aí ao invés de seguir diretamente para, por exemplo, né, o nosso amigo Rambo que virou programador e tudo, eu já fui mais pro lado da comunicação, então acabei me formando em jornalismo e aí o iHelp me levou até onde eu cheguei hoje, né, que sou editor do 95Mac desde 2019, então já tô há um tempinho lá com eles e hoje cubro aí notícias sobre Apple, de vez em quando vazo algumas informações. E é isso que eu gosto de fazer e que eu faço no meu dia a dia, né? Me especializei assim, né, no jornalismo, na cobertura de tecnologia e cubro aí bastante Apple, mas também de vez em quando escrevo para outros sites do 95 também, escrevo sobre outros assuntos. Mais recentemente eu tenho explorado um pouquinho mais o lado do Android para conhecer melhor, que era um lado que eu não acompanhava muito e agora eu tô acompanhando mais. Então, né, gosto de tecnologia em geral, embora tenha mais afinidade aí com a Apple, né, o que tem de tecnologia aí eu tô sempre atento. Legal. E você falou dos outros sites do grupo do 95Mac, é muito engraçado, eu acompanho muitas notícias por meio do TechMeme, vou deixar aqui, aliás, vários links, sempre que a gente falar aqui ao longo do episódio, vão estar na descrição aqui do episódio, então vale dar mais piada. Inclusive dos patrocinadores também, para vocês poderem acompanhar as ofertas e às vezes fica um link meio difícil de lembrar, então vai estar tudo aqui. E então eu acompanho várias notícias. O TechMeme, ele é um site que é uma grande editoria de notícias de tecnologia que fica ligada em todos os sites e o que é relevante eles colocam lá. E sempre já com uma pegada, um resumo editorial no título. E no site eles anexam informações complementares. Se uma notícia ela é replicada em outro site, com informações complementares eles colocam lá. Tweets reagindo também. E é engraçado que às vezes sai uma notícia sobre, sei lá, vazou o drone novo da DJI. Aí tá lá em algum site que eu nem conhecia, eu clico lá, vou ver uma notícia sua. Eu falo, mas ué. Aí eu vou ver e faz parte do grupo 95Mac. Coisa de carro elétrico também. Esse grupo é enorme, né? Sim, se não me engano são 6, 7 sites. A gente tem o Electra, que é o de carro elétrico, tem o Drone DJ, tem o 95 Google, né, que acho que é o segundo mais popular ali depois do 95Mac. Aí agora a gente tem também o Connected Watts, que é um site mais voltado para dispositivos fitness, como por exemplo o Peloton, né, o próprio Apple Watch tem uma galera lá que daí cobre mais coisas específicas disso. Então é um grupo bem grande mesmo, vários sites, tem uma galera que trabalha com a gente por trás aí de todo esse conteúdo e a gente acaba escrevendo um pro outro, né? Então, às vezes uma galera do 95 Google aparece um assunto que junta ali, né? Google, iOS, então aparece alguém lá e cobre pra gente. Eu, às vezes, estou cobrindo pros outros sites. Isso que você falou dos drones mesmo, aconteceu porque um drone, eu não lembro qual, mas foi um DJI, ele foi homologado na Anatel antes de qualquer outro lugar, né? E eles queriam alguém que soubesse português para entrar ali no site da Anatel e achar as coisas, né? Aí eu fui lá, já escrevi a matéria para eles, já escrevi pro Space Explorer, que é outro site do
do Grupo 95 também, Isso, que era um assunto que aqui o Brasil ia lançar um satélite, e aí eu já fui atrás das coisas e já escrevi para eles. Então eu acho muito legal justamente por isso, né? Embora eu seja, né, editor do 95 Mac, eu tô ali também rodando entre os outros sites, explorando assuntos diferentes, que às vezes nem é minha afinidade, mas que acaba desafiando a gente a aprender coisas novas. Então, e é legal como, em vários casos, o Brasil acaba esbarrando em ser uma fonte de notícias por causa disso, né? Porque às vezes, é isso, o documento foi lá, saiu na Anatel, quem que fala português? Levanta a mão, eu sei, né? Então, essas coisinhas também. E a gente acaba sendo, de vez em quando, também um pouco de campo de experimento de alguns projetos, né? Você pega o próprio lá da SpaceX mesmo, né? Que eles expandiram pra cá, um dos primeiros lugares que expandiram lá como é que chama? A internet de satélite deles? Starlink, né? Então já até tá rolando aqui, mais ou menos, mas já tá rolando aqui também. E é verdade, e esse do Space Explorer também foi uma coisa que eu cliquei, que era uma notícia, eu acho que da SpaceX mesmo. E era a sua, eu falei, mas ué, que coisa, né? Como grande esse grupo. Esse Felipe Esposa tá em todo lugar, né? Pois é, rapaz, onipresente. E uma coisa, né? Você ganhou, entre aspas, fama, projeção lá pra fora no 95 Mac, né? Mas você tinha vazado também coisas lá no RFBR, né? Uma coisa, acho que foi um lance do Apple Watch que você tinha vazado lá no comecinho. Sim. Na verdade, desde 2017 que eu vim vazando algumas coisas, né? Naquela época que deu aquele vazamento do Farmer do iPhone X, que aí o Rambo também, né? Ficou bem conhecido por esses vazamentos. Um outro desenvolvedor aí, gringo também, ficou bem conhecido. E aí, quando começou a rolar esses vazamentos do iPhone X, que a Apple soltou por engano, né, um Farmer do HomePod, e a galera começou a destrinchar os códigos pra achar o que tinha ali, eu falei, vou entrar nessa também, né? Como eu já tinha aquela coisa de gostar de jailbreak, eu já entendia mais ou menos como é que funcionava as partes internas do iOS, falei, vou fuçar também, porque até então acho que nenhum de nós imaginava que, né, podia ter um segredo dentro dos farmers do iOS. Acho que ninguém parava pra olhar isso, que a gente falava, a Apple, né? A Apple cuida de tudo, não sei o quê. E por fim, estava largando um monte de coisa lá, e aí veio essa galera, né? E eu entrei ali no meio, começamos a procurar. Então, o primeiro leak que eu vazei foi uma informação dizendo que os novos iPhones, né, o 8 e o 10, gravariam vídeos em 4K 60. Foi a primeira matéria assim que eu postei no iHelp, que daí repercutiu no 95. O 95 Mac, inclusive, foi o primeiro site assim, que repostou, que eu lembro. E aí já saiu, né? Mac Rumors, saíram em outros sites. Aí quando eu vi já tava em Forbes, tava em The Guardian. E aí eu fui publicando mais algumas informaçõezinhas do iPhone 10. Aí no ano seguinte eu lembro também que eu achei alguns códigos relacionados ao novo iPad com Face ID, iPhone 10S Max. Mas o boom mesmo foi em 2019, que eu não só consegui vazar a data da keynote do evento da Apple, porque na época eles fizeram... Quando eles estão desenvolvendo o iOS, né? Tem aquelas imagenzinhas padrão que eles usam no sistema para imagens promocionais, né, e tudo mais. E aí eles atualizaram uma imagem do sistema que tinha lá no iconezinho do calendário a data, lá, tipo, dia tal de setembro. Aí eu já falei, isso aqui deve ser a data do evento, era uma terça-feira e tal. Fui lá, postei, acabou que era verdade. E veio esse do Apple Watch também, né? Que eu acabei confirmando ali também por meio de informações do sistema, que o Apple Watch Series 5 ia ser lançado em cerâmica e titânio, porque tinha aquelas animações quando você liga o Apple Watch pela primeira vez. Eles adicionaram no beta, esqueceram de apagar ali. E acabei publicando. Aí depois disso, né, de tanta repercussão, acabei conversando com o 95 e me juntei à equipe deles. Bacana, e aí tá virando aos pouquinhos um grande grupo brasileiro, né? Porque tem, você tá lá, José Adorno também, abraço Adorno também no Rambo, né? Dispensa comentários tudo que ele fez por lá também por bastante tempo, continua contribuindo, mas com outra pegada. Tá engraçado ver o Brasil dominando ali, especialmente os rumores e vazamentos Apple, né? A gente sempre comenta, né, como que o Brasil tá dominando o 95, porque antes era só o Rambo, né, aí depois veio eu, agora já tem 3, né, então às vezes rola aquelas piadinhas de coisa de brasileira ali, o povo fica até, nossa, né, os brasileiros estão dominando aqui, mas é muito legal como a própria equipe, ela é bem diversa, tem gente do mundo inteiro, né, não são só americanos, a gente tem a galera que tá no Canadá, tem uma galera já da Europa, agora tem os brasileiros também, então é legal porque cada
cada um traz uma coisa sua. Então, por exemplo, a gente agora tá tendo muita matéria sobre aqueles casos de antitruste que estão rolando na Europa também, né? Então a gente tem editores lá na Europa que estão mais por dentro de como funcionam as leis de lá. Às vezes acontece coisa aqui no Brasil, né? Por exemplo, a Apple tá sendo processada por causa de carregador, fone de ouvido, sei lá o quê. Então a gente traz essas coisas de matéria de Procon pra eles e eles adoram essas coisas de fora, né? Porque outros sites não cobrem isso geralmente, né? Tipo, você pegar um outro site de Apple, eles geralmente ficam só no que acontece nos Estados Unidos. E o 95Mac ele já vai mais além, traz o que acontece em outras partes do mundo. Então eu acho bem bacana. Né? E tem que lembrar que a gente é fonte de notícias do tipo Gradiente processão da Apple pelo uso da marca iPhone, né? Então, são coisas Sim. que pelo menos gera interesse pra galera aí de fora falar, mas como é que pode? A galera acha muito interessante essas coisas eu lembro que fiz até matéria sobre Gradiente, rendeu bastante. Eu lembro também que eu escrevi sobre... acho que, se eu não me engano, acho que um iPhone foi... O iPhone SE, quando ele foi homologado no Brasil, que descobriram que ele ia ser fabricado aqui, então isso também, né, o pessoal acha interessante, porque não é comum a Apple fabricar aparelhos em muitas outras partes do mundo, né, Brasil e Índia são ali um dos poucos lugares em que eles fazem isso, e às vezes umas coisas mais tristes, né, que a gente acaba cobrindo também, né, como por exemplo... Quando começou essa onda da galera roubar celular e aí estão desbloqueando o celular e como que isso acontece, né? Então eu já fui atrás, já escrevi matéria sobre isso. Então é bacana, assim, porque a gente dá acesso, né, a coisas fora do que acontece nos Estados Unidos, que é o que outros sites acabam focando. Boa, é isso aí. Agora, uma coisa que eu sei que aconteceu nessas últimas semanas, que eu estive fora de férias, olha que beleza, antes do lançamento aqui da Gigahertz, você participou até dos áreas de transferência, cobrindo ali a minha ausência, eu sei que você trabalhou horrores na cobertura da WWDC, né? Só um pouquinho assim, né? Semana de evento é tranquila. Tranquila, quase nada pra fazer, né? Eu quero saber se você tá recuperado da cobertura, mas antes disso, eu quero tirar um minuto aqui do episódio pra agradecer a Nordveg, que tá patrocinando o primeiro patrocinador aqui do primeiro episódio do A Fonte. A Nordveg, pra quem não conhece, é uma fabricante brasileira de mochilas, fazem bolsas também, fazem malas, fazem carteiras, acessórios também, e fica em Picada Café, lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho faz bastante tempo, uns 3 anos já, uma bolsa pra notebooks dele pra levar pra lá e pra cá o meu MacBook Pro. Usava todo dia antes da pandemia, uso de vez em quando agora quando eu vou sair de casa, sei que tenho que trabalhar. E ela tá perfeita desde que ela chegou até hoje. Não tem um descosturado, o zíper não trava, né? Nunca achei nenhum defeito nela. Ela foi feita mesmo com aquela atenção que eles prometem para cada produto, que no caso da mochila, por exemplo, precisa de 4 horas para fazer, porque todo o processo é feito com bastante cuidado, uma pegada mais artesanal, até mesmo com atenção. São 2 por dia que eles fazem só com as costureiras deles, por causa de todo esse cuidado que eles têm que ter. Além da bolsa também para levar o notebook que eu tenho, eu ganhei da namorada, faz um tempo da minha namorada um presente, que é a mala de viagens da Nordveg, com a necessaire também, e a mesma coisa, tudo certinho, qualidade super boa, acabei de viajar, usei bastante também, nenhum defeito nelas, e não tem do que reclamar, né? Ainda assim, se você comprar alguma coisa e precisar de ajuda, a Nordveg oferece garantia vitalícia para as bolsas, mochilas e malas, e oferece troca de devolução também, grátis, né, claro, em até 30 dias, e além disso também, ela oferece frete grátis para quem comprar lá no site acima de R$500. A Nordveg tem uma variedade bem grande de opções, especialmente de modelo de mochila, das malas também, né? Com várias opções de cores. A parte de forro também tem várias opções de cores de forro para você escolher. E para a parte de acessórios, ela acabou de lançar também uma carteira que vem já com espaço para você colocar o AirTag da Apple, se você tiver comprado um, que é uma coisa que é bem útil, né? Se você estiver também pensando em comprar um, é uma coisa útil, dar uma espiadinha nessa carteira que ela acabou de lançar. Então, se você quiser uma bolsa, quer uma mala, uma carteira de qualidade, feita com responsabilidade ambiental também, que é uma coisa bem importante, e que vai durar bastante, que é um ótimo presentão também, fica aí a dica, acessa o link nordveg.com, eu vou soletrar, nordweg.com, tem link aqui na descrição, e na hora de fechar a sua compra, você usa o cupom AFONTE, escreve tudo junto, AFONTE, que com esse cupom, além de você poder aproveitar um desconto que eles dão já de R$50 na primeira compra para qualquer mochila, bolsa ou mala, ou então 10% de desconto para comprar qualquer carteira ou acessório, você vai entrar no sorteio também do Kit Workplace que eles têm, que tem um deskpad bem bonitão de couro de 70 por 40 centímetros, um porta-objetos de couro também e um organizador, né, porta-cabos, que também é de couro. Essa promoção vale para todo mundo que usar esse cupom AFONTE, né, tudo junto, até 31 de julho, então acessa lá nordveg.com para conhecer melhor a linha de produtos, usa o cupom AFONTE para além de garantir o desconto, você concorrer também ao Kit Workplace, que eu tô com inveja já
de quem vai ganhar, que eu tô de olho no meu também. Muitíssimo obrigado, Nordveg, pelo patrocínio aqui tanto da fonte, quanto pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Nordveg. Vamos lá. Pós-WWDC, tá recuperado já? Ou ainda não? O sono tá em dia? Agora já deu pra recuperar, né? Vai chegando o final de semana, as coisas vão ficando mais tranquilas, mas ali o primeiro dia, né, de evento, eu lembro que eu escrevi uns 20 artigos no 95 Mac e no iHelpBR, somados ali umas 20 matérias, aí também, porque pra quem não acompanha muito de perto, né, a WWDC ela não é só um dia, né? A segunda ali é o dia principal em que a gente tem a Keynote com a abertura do evento, mas rola ali sessões todos os dias, apresentando as novas APIs, apresentando coisas, e aí também tem a parte em que a gente vasculha o iOS para descobrir coisas que não são comentadas, né, durante o evento. Então, acho que é o evento mais denso e cansativo para se cobrir da Apple, mas ao mesmo tempo é o que mais tem novidades, assim. Tô recuperado, agora já tô recuperado. Estamos gravando na segunda-feira aqui, o sono já tá mais em dia, né? E pelo que eu sei, uma coisa que eu ia comentar agora, que você tá falando do 95 Mac, de ter uma equipe espalhada pelo mundo inteiro, é que tem sempre alguém alerta, né? É sempre um fuso horário de trabalho de alguém, né? E você pega um período meio da noite pra fazer, né? Isso, a gente tem, né, turnos diferentes, justamente para sempre ter alguém disponível ali. Então tem a galera que já tá ali logo cedinho, que é, por exemplo, a galera da Europa é a primeira que entra, né? Então eles já entram bem cedo, aí depois já vem uma outra galera e eu fico mais ali no período da noite. Então, pra quem não sabe, eu trabalho das 4 à meia-noite, não é das 9 às 5 que todo mundo trabalha. Eu faço um horário mais diferentão, assim, pra pegar justamente, né, o que acontece, porque às vezes vem uma notícia lá de noite e não tem mais nenhum site cobrindo, mas a gente tá lá cobrindo. Então você trabalhou no turno diário e no noturno, né? Do júri noturno pra fazer a cobertura da WWDC. Nossa, sim, é. E eu sei, escutando curioso, consumir o ADT como ouvinte, né? Até tava comentando aqui antes da gente começar a gravar que essas 2 semanas foi curioso fazer isso. Eu sei o que você achou do que tinha sido anunciado ali, na loucura ainda acabou de anunciar, né? Porque a ADT a gente grava na quarta-feira. E só o que você tinha achado, mas agora você tá usando o iOS 16, né? Tá com o beta instalado, né? Eu quero saber das suas impressões, o que mais tá te chamando a atenção no uso mesmo do dia a dia, desde que você instalou, enfim, desde o evento ali do anúncio das novidades. Bom, tô usando os betas em praticamente tudo já, não só do iOS, mas especificamente falando do iOS, acho que impossível não falar que a nova tela de bloqueio é o que mais chama atenção, né? Porque é um aspecto do iPhone que a própria Apple falou, né? Que há anos era a mesma coisa, né? Eles nunca mexeram na lock screen, ela foi ali redesenhada com o iOS 7, mas não mudou em questão de opções que você pode customizar, então acho que foi a principal atualização do sistema, né? E é muito legal porque, assim, eu até comentei isso já com algumas pessoas, eu não me importava muito com customização, né? Mas eu comecei a ver como que é legal você poder mexer quando eu tive meu contato, assim, mais aprofundado com o Android esse ano, né? Que eu tô testando um Galaxy Z Flip, né? Eu peguei um dobrável para testar. E eu comecei a falar, nossa, que legal você poder mudar certas coisas, trocar o aspecto ali do seu relógio, da tela de bloqueio, colocar, né, um widget mais customizado. E agora a Apple, ela tá indo atrás disso. Então, para mim, a principal mudança é, de fato, a nova tela de bloqueio. Ela deixa o celular mais divertido, porque você coloca uma foto sua, agora ele interage ali com o relógio, você tem opções de trocar a fonte para uma cor que fica mais do seu agrado, tem uns wallpapers animados, né? E, claro, tem widgets também, que por enquanto são só os da Apple, mas em breve vão ser os dos desenvolvedores também. Mas o iOS 16 ele traz sim outras coisas interessantes, por exemplo, as melhorias no aplicativo de fotos, que agora ele já reconhece ali um objeto, uma pessoa, você já recorta aquele objeto usando ali na inteligência artificial, e é um recorte assim que não é super preciso, mas para um recurso ali que você só arrasta e já solta em outro aplicativo, é muito bacana. Tem, assim, melhorias interessantes, mas, de fato, o chamariz, o que mais chama atenção esse ano é a tela de bloqueio do iOS. E você tá usando, curiosidade, porque eu sei que todo mundo vai perguntar, quais são os que você tá usando? Olha, eu tô alternando aí entre alguns, mas quase todas as minhas telas de bloqueio tem widget de previsão do tempo,
O widget de bateria do Apple Watch que eu achei muito legal, né? Você liga o celular, você já tem ali o ícone mostrando qual que é a porcentagem da bateria do seu Apple Watch. E também o de atividades do Apple Watch, né? Os círculos, dá pra você colocar tudo isso ali direto na tela de bloqueio. Algumas eu também coloquei a bolsa de valores, então você já vê ali ações da Apple, dólar, direto na tela de bloqueio. Então, achei muito bacana. Acho que vai ser mais legal ainda quando a gente tiver os aplicativos de terceiro, né? Então, porque isso vai expandir mais a utilidade desse recurso. E o mais bacana também é justamente isso, você poder criar várias lock screens. Não é você cria uma e se você quiser, por exemplo, a previsão do tempo ao invés de bolsa de valores, você tem que editar que você já tem. Não, você pode criar uma com um widget específico, aí você cria outra lock screen com outros widgets, pode ficar alternando entre elas. Elas são como mostradores do Apple Watch, basicamente, só que agora dentro do iPhone. Então você tem várias opções, pode ficar trocando entre elas durante o dia, ou até mesmo associar uma lock screen com um modo foco específico. Então você cria uma lock screen para o seu trabalho, que ela tem widgets voltados para o seu trabalho, aí quando você está no seu modo pessoal, já são outros widgets, outro wallpaper. Então, a Apple ela fez uma implementação muito legal, né? Ela foi além de só colocar customização. Essa integração com o modo foco e você poder criar várias lock screens foi uma implementação muito boa. E o desafio disso, eu imagino, ainda não deu tempo de instalar. Tô louco para instalar o beta, mas instalar o beta em viagem é pedir para perder um voo, né? Então, não fiz nada disso. Não dá. Enquanto eu tava fora, eu vou ver se eu consigo, se dá tempo de instalar aqui nessa semana. Mas o desafio disso eu acho que é simplicidade, né? Deixar isso fácil de mexer e configurar, porque mesmo a hora que eles estavam explicando lá no Keynote, eu falei, nossa, mas como é que vai ficar descobrível isso? Eu não sei a palavra, mas assim, como é que a galera vai conseguir entender como é que isso funciona? E no primeiro momento eu entendi que isso ia ser sempre associado só aos modos de foco, né? No foco trabalho, você vai ter esse tipo de widget com esse fundo, mas não, são coisas separadas. Você pode ter quantas lock screens você quiser e alternando entre elas, associado ou não aos momentos foco ali do que você estiver ativo naquele momento, né? É exatamente isso. E como eu falei, né, vai além dos focos e ao mesmo tempo essa questão da simplicidade, né? Pelo menos para quem tem Apple Watch, é muito natural, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu instalei o beta no iPhone foi segurar o dedo na tela para ele abrir aquela seção de mostradores em que você vai pro lado, escolhe outro, e é exatamente assim que funciona. Então, se você já é um usuário de Apple Watch, você já está familiarizado com a edição, com os widgets, que são basicamente as complicações da Apple Watch. Então, eles fizeram sim uma interface assim que você já é de certa forma familiarizado assim, sem ser muito confuso. Boa. E isso é curiosidade 100%, porque eu tendo a estranhar mudanças, né? Quem me escuta no DT sabe que eu sou meio chato com isso. Então, algumas mudanças eu adoto na hora, as que eu não adoto não tem jeito. Quando eu olho, por exemplo, para essas notificações no rodapé da tela, eu falo... não sei se eu vou detestar o iPhone cada vez que ele acender a tela, ou se é uma coisa que acostuma... Sei lá, você estranhou no começo e tá usando agora, gostou desde o começo, o que você achou? Eu olho e me espeta um pouquinho o olho, as notificações lá no rodapé. No começo, sim, me causou uma certa estranheza, né? Porque a gente tá acostumado já, a notificação já chega ali em cima. Mas a primeira coisa que eu gostei sobre isso usando no dia a dia é que tá mais fácil de você acessar com uma mão só. Porque eu uso um Pro Max, né? Então é um telefone gigante. E às vezes, pra você clicar na notificação que tá lá em cima, você tem que usar o celular com as duas mãos e tal. Então, como ela já tá ali embaixo, fica mais fácil de você clicar. E você pode arrastar, expandir, ela abre em tela cheia. Mas o legal é que tem customização para isso também. Lá nos ajustes, tem 3 opções agora. Você pode deixar no modo antigo, que ela já aparece lá em cima. Então, se você realmente não gostar, você pode voltar pro estilo antigo das notificações. Tem o estilo padrão, que é esse... Tem esse estilo padrão em que ela já chega ali embaixo, né? Fica num cardzinho. Aí, se você quiser, você pode expandir, mas por padrão ela fica compacta. Que a Apple diz que fez isso não só por essa questão que eu falei de você conseguir acessar facilmente com uma mão, mas para ela não tampar o seu wallpaper, né? Porque agora você tem uma lock screen com widgets, com wallpaper animado. Então, né? Daí chega aquele monte de notificação e se esconder o seu wallpaper, né? Então, eu entendo a decisão deles de terem movido isso para baixo. E tem uma terceira opção que ele nem mostra mais a notificação. Fica só uma bolinha assim branca, tipo 10 notificações. E aí, se você quiser ver as suas notificações, você tem que tocar nessa bolinha para ele mostrar
todas elas. Então, o usuário, ele tá no controle no iOS 16, né? Não pode não apenas customizar a questão de interface, de wallpaper, de widgets, mas também de escolher como que essas notificações vão ser exibidas. Pô, então tá. Deixa eu saber. Isso é uma coisa também, né? Eu acho que a Apple aprendeu muito com quando ela mexeu no Safari no ano passado, que a cada beta que saía, a barra tava em cima, tava embaixo, tinha botão de ir voltar, não tinha, né? Ficou um cabo de guerra entre o que a Apple queria fazer e no fim das contas, o que ela fez, que foi dar opção. Quem queria de um jeito, quem queria do outro, né? Então, acho que ela aprendeu com essa briga toda e tem sido curioso ver, nos últimos anos, mas especialmente nesse último ano, quando tem uma mudança muito grande, tipo essa de a notificação vai pra baixo agora, mas se você quiser. Se você não quiser, você volta lá pra cima. Tudo bem que tem um recurso alcançabilidade, mas é a questão da alcançabilidade pra essas coisas, né? Tipo, tela muito grande e tudo mais, mas bacana saber que tem opção e que tá rolando, no fim das contas, né? Pois é, a Apple dando opção pra gente, né? A gente não tá muito acostumado com isso, mas eles estão indo atrás. Você até mencionou isso do Safari, né? Isso repercutiu muito ano passado, porque foi uma atualização muito controversa. Muita gente não gostou. Eu mesmo não gostei da atualização do Safari. Primeiro momento que eu tive contato com o novo layout, falei, não gostei disso. E na época, tinha como voltar pro visual antigo, mas você tinha que ir no terminal, mudar algumas coisas, mexer em arquivo de sistema. Eles viram que os usuários realmente não tinham gostado e falaram, não, vamos dar a opção. E por fim, hoje no macOS novo que saiu, o modelo antigo é o padrão, não é mais o novo. O novo tá lá, mas tá escondidinho. Se você quiser o novo, você tem que ir lá e mudar, porque eles viram que a grande parte dos usuários não gostou e voltaram atrás. E que bom que eles estão ouvindo, né? Porque a Apple de antigamente era uma Apple que não tava nem aí. Se o usuário não gostou, o problema é seu, a gente gostou e era isso. Se vira. Pode crer, isso aí é. Então, tô bem curioso pra poder testar essas coisinhas. Mas tirando o widget também, existem coisas também que acho que conforme o tempo for passando, a gente vai vendo o valor. Tipo, uma coisa que eu adorei, teria sido muito útil pra mim há 2 semanas, desde 2 semanas até esse último fim de semana, que é o compartilhamento familiar de fotos já nativo e direto com as pessoas que estão na conta familiar, você poder compartilhar, tira foto, a namorada tira foto, fica tudo canônico ali no álbum, elimina aquele negócio de ter que ficar se mandando foto, ou compartilhando fotos específicas. Tem, claro, uma coisa que vocês repercutiram aqui aqui não, né? Na verdade, no ADT na semana passada, o risco todo de privacidade, que a gente sabe que isso inevitavelmente é usado do jeito que não deveria, mas ainda assim era uma coisa que há muito tempo eu vi que a galera pedia e vai rolar agora, mas é o que a gente só vai perceber o quão útil isso é conforme o tempo for passando. E é o tipo de recurso que parece também, né? Que depois de um tempo parece que sempre foi assim, né? Tão óbvio e normal uma coisa dessa existir que isso eu acho que vai ser a regra de todo tipo de sistema quando você tenha contas familiares, ser meio compartilhado, mas eu imagino que esse tipo de coisa a gente tenha conseguido testar ainda, porque depende de outras pessoas estarem com ele instalado também, né? Mas de coisa do dia a dia, assim, que pintou nesse iOS, mas também tinha, além dos widgets e também enfim, do que a gente comentou aqui, que mais te chamou a atenção, que você quer comentar aqui que vale a pena? Isso das fotos, né, é interessante. No meu caso, realmente eu não consigo testar ainda porque primeiro que eu não tenho outras pessoas usando beta na família, né? E aí eu também tenho a questão de como eu sou sozinho aqui, então eu também não tenho com quem compartilhar, né? Mas eu super imagino famílias usando isso, porque é muito prático, né? Você vê como eles demonstram ali, porque você já tem a sua biblioteca compartilhada por padrão, aí você fala, essa foto aqui eu não quero compartilhar. Você só toca ali num ícone, ele mantém pra você, e as que você, né, quer compartilhar, você deixa ele ligado dentro do aplicativo de câmera e ele já te redireciona, né, já joga essa foto para um álbum de fotos compartilhadas. Então, é interessante também, né, isso que você comentou de a gente tem um recurso novo, né, em que a gente não tá acostumado e aí do nada ele chega e quando a gente vê já tá inserido assim no nosso dia a dia. É muito interessante, isso acontece com muitas coisas. Eu acho que vai acontecer, por exemplo, com live text, por exemplo. Com live text, isso é uma coisa muito legal que agora eu uso muito no dia a dia, né, que era uma coisa que eu falava como que não tinha antes, poder copiar as coisas de imagem, de screenshot, e agora tá sendo expandido, né, você consegue usar o live text em vídeo. Então, se você tá assistindo um vídeo, você fala, queria copiar isso aqui, você dá um pause, ele já salva ali o frame, né, do que você tá
vendo na hora e você já consegue selecionar, já consegue copiar aquele texto do vídeo. Então, isso ficou muito legal também, essa implementação. Gostei muito também das melhorias que fizeram no iMessage, embora já devia ter feito faz tempo, mas agora dá para finalmente editar a mensagem, dá para apagar a mensagem. Isso era um recurso que muita gente que usa o iMessage pedia. Então foram feitas aí melhorias interessantes no iMessage. O Mail também, eles colocaram um botão para você desfazer o envio de um e-mail, né? Você tem ali um prazo ali de alguns segundos para cancelar o envio de e-mail. Eu já enviei e-mail errado que eu não deveria ter enviado e fiquei, putz, já era, né? Então, para mim, a hora que falaram que dava para fazer isso, eu já falei, finalmente. E uma coisa que eu tô bem interessante assim para ver, que também é uma coisa que vai demorar um pouco até a gente ver funcionando na prática, é o que a Apple chama em português de chave-senha, né? O passkey, que eles eles se juntaram, né, a um grupo, então não é uma coisa só da Apple, mas também temos Microsoft e Google juntos nessa, para substituir as senhas padrão que a gente conhece, né, senhas alfanumérica, por basicamente biometria, né? Só que ao invés de hoje, o que a gente tem? A gente vai lá no Safari, a gente cria uma senha, cria um login, ele guarda esses dados e a gente só protege eles com a biometria, né? O chave-senha ele já vai ele vai criar uma chave única que não é compartilhável, não é visível para o usuário, é uma chave bem mais segura e basicamente essa chave é desbloqueada através da biometria. Então você evita, por exemplo, que um site copie a sua senha ou que ataques de phishing, que a gente acaba digitando a senha num site que não é o site verdadeiro, e o chave-senha vem para resolver isso. O iOS ele já tinha um certo suporte ao chave-senha, mas agora está melhor implementado. Tem opções para você, por exemplo, né, compartilhar essa senha com outro iPhone por AirDrop, para sincronizar via iCloud. E a Apple, né, tentando aí tornar o acesso às coisas na internet mais seguro. Isso eu estou bem curioso para ver como é que vai ser na prática, né? Porque, embora já seja possível implementar, a implementação mesmo só vai rolar quando o iOS 16 já estiver disponível para todo mundo e aí os sites e aplicativos começarem a adotar. Mas esse, de fato, é um recurso assim, que eu espero muito que os sites adotem, porque acho que vai mudar a forma como a gente usa a internet. Sim, ele parece... Essa tem função que aparece que ela fica complicada. Quando a gente pensa sobre ela, a gente entende como é que ela funciona, mas já fica meio tão técnico, fica complicado de explicar e simplificar como é que ela é para poder explicar para todo mundo. Mas ela parece ser uma espécie de evolução da prática de todo mundo ter, por exemplo, que deveria ter, se não tem, um administrador de senhas, que é aquela coisa, você tem uma senha única para o seu administrador de senhas, e lá dentro tá o seu grande baú com senhas que podem ser aleatórias, aquele monte de letra e número. Senhas seguras, no fim das contas, né? Cada uma em um serviço. Então, essa função ela parece ser uma evolução disso e torna essa administração de senha transparente, porque é o aparelho que faz a administração e você só tem a sua biometria ali para liberar ou não o acesso. Então, acaba ficando bem mais seguro porque você não tem esse risco, né, de você, se alguém souber a sua senha única, se ela acabar... enfim, se ela acabar vazando por algum motivo que não deveria vazar, porque a senha única não deve ter cadastrado em nenhum lugar, mas ainda assim parece ser um pouco de evolução disso, e a notícia melhor sobre isso é justamente que as outras empresas estão entrando com isso também, né? Não vai ser só da Apple, isso só funciona se todo mundo entrar junto, né? Coisas assim só funcionam quando todo mundo tá junto, porque se a Apple cria o padrão dela, né, então não é todo mundo que vai adotar, né? Não são todos os sites que vão aderir, e agora não, é um padrão, é uma aliança feita ali entre Apple, Google e Microsoft, então o Android 13 que está em beta também já traz a implementação deles. Acho que o Windows 11 também, a Microsoft já está trabalhando num beta que tem essa implementação. Então, assim, é certeza que vai se tornar aí o padrão da internet daqui a um tempo, né? Óbvio que não vai ser do dia para a noite, mas é importante, porque a gente tem muito esse problema de senha que vaza, de ataque phishing, e a chave assim, ela vem para tentar resolver isso, porque já por padrão já é uma chave mais segura, que está mais protegida. Então tem tudo isso. Esse papo me lembra existe um quadrinho, não sei se todo mundo conhece, que é o XKCD, xkcd.com, é um ilustrador, na verdade, dá pra dizer que é ilustrador, mas ele trabalhou na NASA por um tempo, engenheiro, matemático, e ele posta sempre os quadrinhos, alguns são mais nerds, alguns menos, e ele tem um que é meio clássico chamado Padrões, né, que alguém fala assim, o quê?
existem 13 padrões para fazer isso? Não, peraí, vamos criar um padrão que seja um padrão único para tudo. Aí o resultado é, agora tem 14 padrões para fazer isso, porque é isso, todo mundo tenta resolver criando o seu próprio padrão, e quando cada um tem o seu próprio padrão, não tem padrão. Então é bacana ver que as empresas estão se juntando para resolver esse problema do jeito certo, né, com suporte universal, porque senão não adianta nada, né? É exatamente isso. Se as empresas não se unem para criar um padrão de verdade, não resolve o problema, porque daí você tem várias implementações e aí o usuário acaba tendo que escolher entre elas e às vezes não tem nem opção de escolha, né? Porque a Apple, geralmente, quando ela cria uma coisa dela, fica só no iOS, aí você vai às vezes a pessoa tem um iPhone e um Windows, né? E aí, se você chega no Windows, já não tem mais como usar. E o recurso novo de senhas, não. É um padrão que realmente vai estar disponível no iOS, no Android, no Windows, e aí você vai ter opções ali para, por meio de um QR Code, você vai poder acessar a senha, por exemplo, que você tem armazenada no seu iPhone, em um dispositivo Windows, no Android. Então, realmente é um padrão criado já com isso em mente, de vamos fazer um padrão de verdade. Boa. Agora, uma coisa até, a gente falou um pouquinho sobre o que pintou e tinha as notícias inevitáveis da gente que acompanha muito o mundo da Apple, especialmente lá no Night 5 Mac, que são as notícias do que a Apple não anunciou, né, na WWDC, mas que acaba vindo junto no pacote, porque não, tem que preparar o terreno para o que vem por aí, e até coisas que há alguns anos o padrão era, ela anunciava as coisas na WWDC, lá, um iOS, sei lá, para o iOS 12, por exemplo, e aí no código tinha coisas que eram específicas, que davam dicas sobre o que chegaria nos iPhones daquele ano, que iam tirar proveito de algumas funções que ela não tinha anunciado, mas que estava lá. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vê as notícias que vocês descobrem fuçando lá no código, de coisas que às vezes são de produtos que nem lançaram, tipo as notícias que vivem pintando sobre, isso aqui tá previsto aqui um Reality OS, né, que é no caso lá do headset imersivo, que tá esse vai não vai já faz uns anos aí. Mas uma coisa que eu vi que acho que foi você que reportou, né, no Night 5 Mac, é que no beta 1 do iPadOS 16, na verdade, tem um menu secreto lá de debugar o código que ativa uma espécie de tela bloqueada tipo do iPhone, com os widgets e tudo mais, só que no iPad, é isso? Pois é, então, né? Porque, para quem também não acompanhou isso, o iPad ele não vai receber a nova tela de bloqueio do iPhone. A Apple deixou bem claro que nesse ano é um recurso específico pro iOS, então o iPadOS ele continua com aquela tela de bloqueio padrão. Foi a minha primeira decepção, porque eu tinha instalado no iPhone e falei, pô, bacana, legal, dá pra mexer em tudo. Aí cheguei no iPad e falei, tá, mas e aí, não tem as opções? E realmente não tem, não dá nem pra mudar a fonte do relógio, não tem o wallpaper animado, nada disso tem no iPad. Mas a Apple, né, acontece, não é a primeira vez, eles esqueceram um menu de debug ali usado para desenvolvimento interno, né, para testar os recursos, e eles esqueceram um menu que habilita essa lock screen nova no iPad. E assim, dá pra ver que realmente foi feito um trabalho pra deixar isso mais ou menos pronto. Então dá pra ver que a Apple está trabalhando em trazer esse recurso pro iPad, porque se eles nem tivessem trabalhado, não ia funcionar, né? Ela nem ia abrir. Então ela abre a lock screen nova já no tamanho ali do iPad, tem os menus para você selecionar os widgets, mas claro, tá quebrado porque não foi finalizado. Então se você tenta adicionar um widget, ele fica desalinhado, fica num tamanho gigantesco, mas você tem ali as opções de mudar o horário, a fonte do relógio, mudar a cor ali do relógio. Isso você já consegue fazer através desse menu de debug. Tem ali alguns dos wallpapers animados, não todos, mas alguns chegam a funcionar. Então assim, tá claro que a Apple ela vai trazer em algum momento a nova tela de bloqueio para o iPad, mas eu não acredito que vai ser esse ano, porque eu até comentei na matéria que eu escrevi, se ela fosse trazer ainda com o iPadOS 16, eles teriam comentado na Keynote, né? Por mais que não fosse vir nesse beta agora, eles já teriam mostrado nas imagens, já teriam falado, vai ter pro iPad também. Como eles fizeram com alguns dos recursos, eles mostraram, né, um aplicativo novo do iPadOS que você pode colaborar, fazer rascunhos com vários usuários, e eles falaram, esse aplicativo ele vai estar disponível no final do ano como uma futura atualização. Ele não vem no beta agora, mas vai vir ainda no iPadOS 16. Não é o caso da nova tela de bloqueio. Ela realmente não vai vir no iPadOS 16. E não é a primeira vez que eles fazem isso, né? Não sei se você lembra, mas os widgets que eles chegaram com o iOS 14, eles também não estavam disponíveis no iPad e vieram um ano depois com o iPadOS 15. Então acho que vai ser uma abordagem similar, né? É um recurso que ainda não está pronto, em que eles deram prioridade para o iPhone, até porque acho que faz sentido, né? O iPhone supostamente vai ganhar uma tela Always On esse ano.
ano, então eles prepararam já essa nova tela de bloqueio voltada para esse novo iPhone e precisava estar pronto esse ano, né? O iPad não deu tempo de terminar, né? Vamos ficar aqui quietinho trabalhando até ficar pronto no ano que vem. Então acho sim que vai ter pro iPad, né? Eu até publiquei imagens para quem quiser ver lá no 95Mac mostrando, né, como é que tá esse recurso no iPad. Alguns dos temas estão mais adaptados, já estão prontos, né, digamos assim, outros já estão mais quebrados, mas está sendo trabalhado. Mas quem quer esse recurso no iPad vai ter que esperar mais um ano, provavelmente. Né? É engraçado, né, que esse é o comentário perene, mas a Apple todos os anos valida ele, que depois que ela separou o iPad do iPhone, o iPadOS do iOS, parece que o iOS ele evolui mais rápido do que o iPadOS, né? Todo mundo esperava que ia ser o contrário, mas não, né? Porque demonstrar um recurso desse, por exemplo, na WWDC com o iPad, com os widgets, isso enche os olhos, é uma tela bonita. Dá pra explorar muito mais, né? Como é que ficaria. Então, né, como ela não apresentou nenhum conceito de como é que isso deve ficar, provavelmente mesmo isso vai ser só o iPhone por enquanto e o iPad lá na frente. Mas pra quem sentiu a falta disso, há esperança, né? Pelo menos já tem aí a indicação de que isso vai rolar, né? E vai rolar com certeza, né? Só vai ter que esperar mais um tempo. Mas realmente, né, quando rolou essa separação de iOS e iPadOS, dá pra ver que eles... Antes já acontecia, mas agora ainda mais. Eles focam primeiro no iPhone, porque obviamente é o carro-chefe da Apple, né? Ainda é o iPhone, é o aparelho que tá responsável por metade das vendas da empresa, até mais que isso. Então, eles acabam, né, se dedicando mais aos recursos do iPhone primeiro, e aí no ano seguinte eles finalizam ali, dão os ajustes finais para trazer para o iPad também. Então acho que é uma tendência, né? Então sempre que vier alguma coisa assim muito grande, eles vão trabalhar primeiro no iPhone e depois traz para o iPad, a menos, claro, né, para um recurso muito específico, como a questão de multitarefas do iPad, que daí é um recurso que veio para o iPad e só para o iPad. Mas em recursos assim de customização, né, coisas que podem ser feitas em dois dispositivos, acho que o iPhone ele sempre vai ter essa prioridade. Né? E é curioso também porque você já lança o recurso com a maior parte de usuários, ao invés de lançar... Porque poderia ser muito bem falar assim, não, vou lançar no iPad primeiro que tem menos usuários, a gente de testar isso, ver se funciona, e depois lança no iPhone. Não, né? Lança pra maioria e depois lança... Pega o que aprendeu com essa maioria e lança de um jeito talvez diferente, adaptado ali, pra tirar até mais proveito da tela grandona pra galera poder usar no iPad também, né? Que foi, né, basicamente o que eles fizeram com os widgets, né? Chegou no iPhone, a galera aprendeu ali a usar com o iPhone, e aí depois, né, eventualmente veio pro iPad também. Então a Apple ela tá com essa abordagem de explorar primeiro já no iPhone, né? E também porque acaba, como vão ter mais usuários para esse recurso no iPhone, acaba chamando mais atenção, né? Ganha mais mídia também, que se fosse um recurso que estivesse disponível só para usuários de iPad. Né? Agora, os widgets interativos que eu teria chutado e perdido o meu chute na bola de cristal no ADT não vieram mais uma vez, que é um pedido antigo do pessoal, mas dá pra entender, porque, né, você tem que otimizar o sistema para rodar o código do aplicativo aberto o tempo inteiro ali, mesmo que seja só um pedaço, dependendo do widget, ainda é uma coisa que ia demandar muito processamento e bateria, talvez não seja mesmo o momento de fazer isso, mas uma coisa que estava na minha wishlist há muito tempo pro iPad e que chegou é o lance de você poder instalar diferentes drivers no iPad, dependendo do hardware que você precisar plugar nele ali para trabalhar feito um profissional, no caso especialmente do iPad Pro, né? Então tá chegando algo assim, não é isso? É isso mesmo. A Apple já existe no Mac uma API chamada Driver Kit, que é a API que os desenvolvedores podem usar para criar drivers para o Mac. Então, se você tem um microfone USB, por exemplo, você usa esse Driver Kit, você cria um driver para que esse microfone seja compatível com o Mac, para que você só plugue ele no computador e ele já funcione, ou, né, que você plugue e instale ali um aplicativo, baixe um driver e ele funcione com todos os seus recursos. O iPad ele não tinha isso. E era um problema justamente, né, porque pensando aí no iPad Pro, que é um dispositivo que a Apple tenta vender como um computador, você compra um microfone USB, você pluga no seu iPad e ele não funciona. Você pluga uma webcam no seu iPad e ela não funciona. E agora isso vai mudar, porque o iPadOS 16 ele tem a API do Driver Kit, então os desenvolvedores também podem criar esses drivers USB para o iPadOS. Por enquanto, a Apple vai suportar dispositivos USB, PCI e de áudio, então são 3 categorias de drivers que podem ser criadas para o iPadOS 16. E aí também, né, basta a pessoa
baixar ali, por exemplo, o aplicativo desse microfone, e o microfone vai ser compatível com o iPad, não só com o aplicativo do acessório, mas vai funcionar assim para todo o sistema, né? Então, se você comprou um microfone, baixou o aplicativo dele, ele vai funcionar com o GarageBand, vai funcionar com outros aplicativos do iPad, não só com aquele feito específico para o aparelho. Então, é uma mudança muito importante, é um passo em direção mesmo a tornar o iPad mais computador, né? Que é o que se fala todo ano, né? Tipo, o iPad é computador, não é computador. Então, ter o Driver Kit é um passo importante nessa direção. Mas tem um porém. O Driver Kit ele só está disponível para iPads com chip M1. A Apple ela não explica o motivo, mas um possível motivo para isso é que só o iPad M1, o iPad Pro M1, ele tem conexão Thunderbolt, né, que é uma conexão mais rápida e mais avançada, e o iPad Air 5, embora ele não tenha Thunderbolt, ele tem USB 3.1 geração 2, então também é uma porta mais rápida, que tem mais versatilidade, enquanto os outros iPads com USB-C comum, né, ele já é uma porta mais antiga, é uma porta que tem um padrão mais antigo, mais lento, então talvez por isso que a Apple ela deixou o Driver Kit específico pro iPad M1, porque o iPad Pro M1 e o iPad Air com chip M1, eles têm uma conexão mais avançada, então por isso fica mais fácil de você ter o suporte aos drivers para eles. Lógico que, né, no futuro, conforme a Apple for lançando novos iPads, acredito que todos eles, até por exemplo um iPad mini novo vai suportar os drivers, né, mas por enquanto só o iPad M1 vai ter o suporte ao Driver Kit. De qualquer forma, uma importante atualização para o iPadOS, até uma surpresa assim, porque eu não imaginava, né, ver a Apple finalmente permitindo que você lance drivers para o iPadOS. Drivers e plugins, né? Sempre foram o maior mistério de como é que a Apple faria isso. Plugin de Photoshop, por exemplo, né? Que é o tipo de coisa que é complicado. Ele se integra ao Photoshop por baixo ali do capô, direto nele, mas tem que dar suporte ao sistema também. Como é que isso fica no iPad, no Touch. Então sempre foi um mistério. Drivers agora a gente vai ver, pelo menos descobrir como é que a Apple vai fazer. E acho que você falou bem o lance por enquanto é exclusivo do M1, mas esse é o tipo de problema que o tempo resolve, né? É chato agora, é uma dor temporária. Saber que não, essa função é só isso, tá? E tem muita coisa que a gente tá vendo que só tá saindo e que é exclusivo para chips M1, mas isso em 5 anos é bastante tempo, eu sei, né? Mas ainda assim, dá pra ver que não dá. Seria pior deixar de lançar uma função bacana porque ela não tem integração com o processador da Apple e os Intel, por exemplo, os x86, do que fazer essa limitação, porque a limitação aos pouquinhos, né? Que todo mundo vai comprando coisa ao longo dos anos. E aí o padrão vira isso, né? Então, isso é bacana ver que finalmente drivers estão chegando aí no iPad. Pena que por uma quantidade bem limitada, por enquanto, aí de usuários, né? Agora, uma coisa também que eu vi que pintou... Eu não sei se foi código ou se foi coisa que ela até detalhou lá nas sessões da WWDC. Agora, isso entra um pouquinho no mundo dos rumores também, que é do headset dela. Rumores mais ou menos, né? Que já tá... Só não confirmou porque ela não anunciou, mas a gente já viu, havia bastante tempo vazar, que eu comentei, do Reality OS, né, vazamento de a diretoria da Apple já sendo apresentada, como é que vai ser pelo menos um dos headsets imersivos e os caminhos que a Apple tomou para até chegar nesse produto que ela deve lançar em breve, ou não, a gente pode falar sobre isso aqui. Eu quero falar sobre o que pintou aí no código nesses betas todos relativos a isso, mas antes quero tirar um minutinho aqui para agradecer ao segundo patrocinador do episódio de hoje, que é o Text Expander. Para quem não conhece, essa é uma ferramenta muito útil de produtividade para Mac, tem para Windows também, tem para Chrome, iPhone, iPad, e eu usei por bastante tempo, uma coisa que é muito bacana, mas mais útil que eu já usei, na verdade, no Mac. Ela, bem basicamente, vai servir para você poupar vida e não ter que ficar escrevendo as mesmas coisas todas as vezes. Então, com o Text Expander, você configura atalhos de texto e quando você tem que digitar, e quando você digita, na verdade, esses atalhos, ele troca o atalho pelo texto completo ali, do jeito que você tiver definido. Então, no e-mail, por exemplo, né, que já tem um texto meio pronto que você tem que mandar ou responder toda vez, você pode criar o texto de resposta, configurar lá como um atalho do Text Expander, e aí você digita esse atalho e ele cola já o texto pronto com formatação, negrito, itálico, link, cor, se você precisar, né? Tudo certinho já, do jeito que você configurar. Você também pode prever alguns campos customizáveis, então tipo o nome da pessoa para quem você vai mandar mensagem. Então você ativa o atalho, preenche o nome da pessoa e pronto. Dá para fazer isso também com o subject do e-mail, o endereço de e-mail, enfim. Ele já joga lá o texto prontinho, sem você ter que copiar, colar, ou então pior, né? Ter que escrever toda vez a mesma coisa. Uma coisa bem poderosa também do Text Expander
é que além do plano individual que eles têm, eles dão suporte também para empresas, tem plano empresarial, então com isso dá para equipes inteiras terem acesso às versões mais atualizadas de um e-mail, por exemplo. Estou dando um e-mail que é um exemplo mais rapidinho, todo mundo já passou por isso, né? Então você tem equipes inteiras com um texto só padronizado e bonitinho ali para poder usar, ou de várias versões de textos diferentes também se você precisar. Então cada atalho fica tudo automático e eles têm esse foco bacana em colaboração para o plano empresarial. Então para conhecer melhor o Text Expander e garantir, ó que bacana, 20% de desconto para assinar o plano individual, faz o seguinte, acessa o link textexpander.com/afonte. Tem link aqui na descrição. Com esse link, além de economizar tempo usando o mesmo Text Expander, você economiza dinheiro também e ainda por cima ajuda aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá textexpander.com/afonte. Tem link na descrição também. Muitíssimo obrigado, Text Expander, pelo patrocínio aqui desse episódio da Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Boa, obrigado, Text Expander. Vamos lá. iOS 16, ARKit, Chip U1. O que essas três coisas têm em comum? Pois é, né? Muitas coisas sobre AR nesse evento, mas engraçado é que não no evento de abertura da WWDC. Pois é. Porque tava todo mundo esperando, né? Porque a gente tá já há muito tempo falando, a Apple vai lançar um headset, Apple vai lançar um headset. Aí chega na WWDC, eles não falaram nada de realidade aumentada. É como né, se eles tivessem feito de propósito, assim, né? Tudo naquela expectativa. Eles falaram, não vamos falar disso esse ano, porque a gente tá trabalhando em algo, mas vamos guardar ali pro headset, que é o que vai chamar a atenção, né? Mas o iOS 16, ele traz, sim, muitas coisas relacionadas a ARKit, né? A API de realidade aumentada da Apple. E uma novidade muito interessante é que tem uma API nova que ela integra o chip U1 da Apple, que é aquele chip de banda ultra larga, que ele é utilizado para localização precisa, né, e noção de ambiente, com a realidade aumentada. E isso a Apple apresentou em uma das sessões da WWDC, né, não é segredo para ninguém, mas ela só não comentou ali no evento principal. Então, como é que funciona essa API? Desde ali do iOS 14, os desenvolvedores têm acesso à API do chip 1. Então, eles podem usar esse chip para habilitar a localização precisa nos dispositivos, né, nos aplicativos deles. Então, hoje, o iPhone e o Apple Watch que possuem esse chip, então eles conseguem saber, por exemplo, a posição exata de cada aparelho dentro de uma sala, dentro de um ambiente. Os AirTags da Apple, eles funcionam assim, eles têm o chip 1 e você consegue localizar eles, né, que aparece até as setinhas indicando ali o caminho, através dessa API, porque ele sabe onde está o iPhone, sabe onde está o AirTag, e ele consegue te mostrar não só a distância exata entre esses dispositivos, mas também a setinha ali, né, com o caminho para você chegar no seu AirTag. E antes a Apple, ela embora ela já tinha a API do chip 1, não existia essa integração com o ARKit, com a API de realidade aumentada da Apple. E agora, com o iOS 16, você vai poder criar uma experiência que até como comparei ali na minha matéria, similar a essa da AirTag, né? Que você abre ali o aplicativo Find My e ele já mostra ali, você usa a câmera, embora você tenha só as setinhas ali, ele tá usando a câmera junto com o chip 1 para ver exatamente onde está o AirTag e te guiar naquela direção. Então agora desenvolvedores podem criar coisas parecidas em seus aplicativos. Mas o que isso tem a ver, né, com o tão aguardado headset da Apple? Porque faz sentido, né, você esperar que um dispositivo desse tenha, né, sensação de ambiente, tenha essa questão de localização precisa para você conseguir interagir, para o dispositivo saber onde estão as coisas, para você saber em que direção a interface está. E, claro, é um jeito da própria Apple já fazer com que os desenvolvedores, eles deixem seus aplicativos prontos para o headset sem anunciar o headset. Acho que isso que é uma coisa muito interessante de ver essas novas APIs de realidade aumentada chegando no iOS 16, porque embora a Apple ela não tenha apresentado o produto, como ele provavelmente ele vai rodar uma versão do iOS e vai compartilhar dessas mesmas APIs, se você já tem um aplicativo de realidade aumentada no iPhone, você provavelmente vai ter pouco trabalho para adaptar ele para esse headset. E é isso que a Apple está fazendo, né? Então, se você já tem um aplicativo no seu iPhone que ele é capaz de usar ali o chip 1 para se localizar, para ter essa noção de ambiente, para te guiar, para seguir ali um caminho no aplicativo de realidade aumentada, realidade virtual, ele vai funcionar no headset. Então, essa API é basicamente, né, uma API essencial para se criar um aplicativo para o dispositivo, para o tão aguardado
headset de realidade mista da Apple. Existem outras melhorias também que foram feitas no ARKit, que provavelmente fazem também muito sentido para esse novo aparelho da Apple, que é, por exemplo, o suporte a vídeos 4K HDR. O AirKit ele não tinha uma resolução assim muito alta, e agora os desenvolvedores podem criar realmente ali interfaces em 4K para você ver em realidade aumentada e realidade virtual. Mas assim, se a gente pensa no iPhone, né, para que você precisa de 4K HDR para ver um objeto em AR naquela tela de 5, 6 polegadas, né? Isso claramente está sendo desenvolvido pensando em um outro aparelho com resolução maior, com mais capacidades. Tem também uma outra API criada que você consegue fazer um scan avançado do ambiente. O Rambo até ele testou, ele mandou um videozinho para a gente ver essa nova API em ação. Então você só aponta o seu iPhone com scanner LiDAR, por exemplo, para sua sala de estar, e ele já cria um mapa com as paredes, com as dimensões precisas. Ele já coloca ali blocos no lugar, por exemplo, das cadeiras. Então ele sabe, o iOS 16 ele sabe exatamente qual que é o ambiente em que você está. Mas para que ter isso no iPhone, né? Então fica aquela coisa, tá na cara ali que é para um outro dispositivo, a Apple só não contou pra gente ainda. Né? Isso que você falou da resolução é importante porque eu testei, já faz algum tempo que eu não testo os headsets imersivos, esses mais modernos, não tive oportunidade ainda. Mas eu lembro, por exemplo, quando você tinha... O Google investiu naquele Daydream, que era você colocar... Acho que era Daydream o nome, que era você colocar o seu telefone num headset colado na sua cara ali, mas tinha 2 problemas enormes que eram, primeiro, tem a resolução da tela, né? Você tem uma lente, você tem a tela, ela ficava adaptada para você usar com a lente, mas mesmo assim, você via os pixels. Isso quebra completamente a suspensão de realidade para você estar no ambiente imersivo. É uma coisa que passa 2 minutos, você acostuma? Mas ainda assim tem o estranhamento. E a segunda coisa era a distorção nas laterais, né? Porque eram, enfim, lentes redondas e côncavas, e você tem a tela que era reta, então era uma coisa que nas laterais também tinha uma distorção e dava o mesmo problema de você sair um pouco daquela realidade imersiva por você ver o hardware, né? Você via... É tipo ver a fiação de uma coisa que não era pra ver a fiação. Então você acaba quebrando um pouquinho ali da mágica. Então você ter uma ultra resolução para uma coisa que é uma tela que hoje é pequenininha, você tem que contar que isso vai ser uma ultra resolução muito perto do seu olho. Provavelmente você vai ter que ter uma tela ultra maxi retina liquid para eliminar a chance de você conseguir ver os pixels e aí sim dá exatamente essa sensação de imersão que esses produtos precisam, né? Então, já tem, sei lá, uns 6 anos que a cada WWDC as novidades imersivas são um passinho de preparação para isso, desde que pintou o LiDAR no iPhone e você, né, no iPad, na verdade, e você conseguir mapear o ambiente, jogar um joguinho ali que era aplicado em cima da sua mesa, e hoje tudo quanto é tipo de coisa que a Apple lança e outros produtos e outras empresas também lançam, você vê lá como é que fica a cadeira aplicada na sala, você vê como é que fica o computador aplicado em cima da sua mesa. Então essas coisinhas todas são isso de dar suporte, todo mundo aprender a fazer. E quando lançar o headset, já ter um corpo grande de produtos disponíveis. Produtos não, né? Mas enfim, de aplicativos e soluções disponíveis ali, que não seja nem difícil adaptar também para o headset imersivo mesmo por parte dos desenvolvedores quando isso finalmente pintar. Pois é bem curioso justamente isso, né? Não só com as APIs, mas como você falou, das novidades de hardware também, porque a gente tem o LiDAR no iPhone, o próprio chip 1 que chegou no iPhone 11, que na época a Apple falava, o chip 1 ele serve para você usar AirDrop mais rápido e em breve outras coisas aí. Eles nunca falaram o que era, né? Você fala, pô, pra que tem isso, né? E agora a gente vê, por exemplo, depois a Apple colocou um nos AirTags, que já abriu, né, expandiu ainda mais aí o uso desse chip, e no AirTag já tem essa integração com o AirKit, já tem a integração ali que você consegue usar a busca precisa. Então, são recursos que estão ali, mas que você tá na cara que foram feitos para um propósito maior, se assim a gente pode dizer. Isso aí. E tem rumores também sobre quando... Na verdade, tem rumores sobre quando que vai chegar há quase 10 anos, né? Mas que, tá pro ano que vem, daqui 2 anos, não, agora atrasou, não sei o que lá, nananana. Mas tinha, inclusive, uma expectativa bem grande de que nessa WWDC a gente veria algum anúncio já... um teaser, alguma coisa sobre o headset mesmo, porque, enfim, tinha muita fumaça para não ter fogo, mas no fim das contas era só fumaça mesmo, não vimos nada disso, mas tem rumores de que, pelo menos, um dos headsets mesmo, o imersivo, o capacete, né, olho fechado não, mas o capacete na frente deve chegar aí no finalzinho desse ano, ou na verdade não é mais no finalzinho desse ano, agora é no começo do ano que vem,
E pintou junto disso um rumor também de que os óculos vão chegar no final de 2024, né? Então, tem um roadmap bem grande com vários produtos, na verdade, a serem lançados entre esse primeiro que pode chegar no começo do ano que vem e os óculos mesmo, que eu acho que é o que todo mundo espera que seja lançado, porque é mais próximo do dia a dia de todo mundo, né? Óculos mesmo ali só no finalzinho do ano que vem. Né? Pois é, a Apple ela não tá trabalhando em apenas um headset, né? Ela tá desenvolvendo aí 2 produtos ao mesmo tempo. E às vezes as pessoas até confundem os rumores, mas são coisas distintas. O headset como você falou, é o capacete em que você vai colocar ali, vai tampar toda a sua visão e você vai ter essa experiência imersiva, né? De entrar no mundo virtual. E os óculos já são aqueles dispositivos mais do dia a dia, em que você vai colocar um óculos ali, possivelmente até podendo colocar uma lente sua e vai enxergar ali a interface, vai enviar uma mensagem, uma notificação direto no seu olho, né? Ele vai ser um dispositivo mais simples. O que a gente está perto de ver, o que deve acontecer entre o final desse ano e o início do ano que vem, agora grande parte dos analistas já aposta aí num anúncio ali entre janeiro e fevereiro, é o headset de realidade virtual, imersivo, e é esse dispositivo que tá para chegar, esse capacete aí. A Apple, obviamente, ainda não confirmou nada, né? Mas está ficando cada vez mais claro, cada vez tem mais referências a esse dispositivo dentro do iOS, seja diretamente ou indiretamente, né? Com essas novas APIs, como a gente comentou. Então, assim, falta pouco para ele chegar. E esse aparelho, ele vai ser, acredito eu, mais de nicho, né? Porque você não sai com capacete por aí na rua, né? Você não vai sair com um negócio desse andando por aí, viajando com ele. Você vai usar geralmente em casa, para você sentar, colocar um jogo, ver um vídeo ali de uma forma mais imersiva. Então, vai ser o primeiro passo da Apple para um dispositivo focado, né, em realidade aumentada e virtual, vai ser muito importante com certeza, mas acho que o grande negócio justamente é o óculos. Esse sim deve demorar mais para chegar, até porque, né, ele embora o headset ele seja mais potente, né, porque estão comentando aí que ele vai ter um super chip da Apple, ele vai ter ali telas 8K dentro dele, justamente para não ter esse problema que você comentou de você ver os pixels, então ele vai ter sensores mais avançados, só que ele vai ser, né, um capacete, um trambolhão que você não usa no dia a dia, e o óculos não, né? O óculos ele já vai ter que ser mais compacto, vai ter que ser aquela coisa que a gente só coloca ali no rosto e ele meio que desaparece, assim, não que desaparece, mas que você, enfim, vai ser como se fosse um Apple Watch, né? Que embora ele seja um dispositivo que tenha várias funções, é um relógio que você coloca no seu pulso, né? Usa como um acessório e às vezes você até esquece que ele tá ali, que é um super relógio, que é um computador no seu pulso, né? E a ideia do óculos é a mesma coisa, mas o óculos ele deve demorar aí um pouquinho mais para aparecer. O primeiro passo da Apple vai ser com o headset mesmo. Beleza, agora um produto que esse sim a gente sabe que vai chegar nesse ano, que não tá confirmado também, mas, né, quem quiser apostar contra isso vai perder dinheiro, né, que teremos iPhones novos nesse ano, né, e eu sei... Imagina, a Apple não lançando iPhone novo, né? Pois é, né, Wall Street iria à loucura. Não do jeito bom, como tem acontecido não do jeito bom há uns meses já também em Wall Street. Mas enfim, a gente tá vendo alguns rumores mais precisos, né? Seja lá o que significa, sobre o que vai pintar nos iPhones 14. Eu vi que você reportou especialmente sobre as câmeras agora do iPhone 14. Mas antes de falar disso, eu quero agradecer aqui o último patrocinador do episódio de hoje, que é a ExpressVPN. Ela tem 2 grandes vantagens de VPN, que são uma conexão segura para você poder navegar e a possibilidade também de você poder usar a internet como se você estivesse em algum outro país do mundo, quase qualquer outro país do mundo. A privacidade todo mundo já sabe, né? Quando você se conecta, por exemplo, num Wi-Fi público, de hotel, de aeroporto, de shopping, sei lá, não é nada impossível, nem muito difícil, na verdade, alguém se enfiar no meio da conexão ali e colocar seus dados trafegados em risco, né? Então, com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja tablet, telefone, TV também, eles dão suporte, com tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente, né? Que é uma das utilidades de VPN. Isso quer dizer que ninguém consegue nem rastrear a sua atividade e nem olhar também para os dados trafegados. Já agora, a segunda parte que eu comentei, né, de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo, é ótimo que você consegue acessar, por exemplo, a Netflix se você estivesse nos Estados Unidos. Né? Então, os catálogos, a gente sabe, são catálogos diferentes dependendo do país. E a mesma coisa, não só Netflix, mas outros serviços também de streaming. Então, se você estiver fora do país, por exemplo, e quiser acessar um vídeo do YouTube que só abre se você estiver aqui no Brasil, você pode usar a ExpressVPN para falar que você está no Brasil, mesmo não estando, e aí você libera isso também, e vice-versa também, que a gente sabe que é uma coisa bem útil para quem quiser dar mais piadinha em catálogos aí, que os serviços disponibilizam em outros países.
Uma preocupação também que muita gente tem com VPNs em geral é como é que isso afeta a velocidade da conexão, né? Porque a gente sabe que o dado faz um caminho maior para chegar lá e voltar, então isso pode afetar um pouco da velocidade, mas é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela tem uma conexão bem rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e segura ainda por cima, o que é bacana. Então, para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa EXPRESSVPN, então expressvpn.com/afonte, e com esse link você vai ganhar 3 meses de graça para assinar o plano anual. Além disso, você tem 30 dias para testar também, e por meio desse link você também, claro, ajuda aqui o podcast. Então acessa lá, expressvpn.com/afonte, tem link aqui na descrição, garante 3 meses grátis para você poder assinar o seu plano anual e começar a navegar pela internet de um jeito seguro, sem ninguém bisbilhotando o que você faz e ainda por cima podendo ver o que tem por aí na internet de outros países. Então, última vez, acessa lá, expressvpn.com/afonte. Muitíssimo obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio desse episódio aqui do podcast e também pelo apoio a Gigahertz. É isso aí, valeu pelo patrocínio. Vamos lá, Felipe. Último assunto aqui do dia, que é um rumor que pintou quentinho aqui sobre o iPhone 14. Isso, a gente tem visto, né, alguns vazamentos que pintaram por aí sobre modelo 3D, né, que é enviado, por exemplo, para os fabricantes de capinha, de acessório, sobre como o iPhone 14 provavelmente vai ter na parte de cima ali, não vai ser um recorte, não vai ser um notch. Para minha alegria, que sempre detestei o notch, vão ser um formato de pílula do lado de uma bolinha ali, com todo o que existe hoje ali embaixo do notch, e pintou um rumor de que o iPhone 14 vai ter um dos maiores upgrades de câmera frontal nos últimos anos, né? Porque a gente sabe que toda vez que a Apple anuncia o iPhone novo, a câmera de trás ganha muito carinho, e a da frente nem sempre, né? Então, o rumor que pintou é que não vai ser assim desse ano, né? Exatamente. Faz já algum tempo que a Apple não atualiza a câmera frontal do iPhone, então desde o iPhone 11 ela tá usando a mesma lente, é a mesma lente reciclada, que obviamente a foto acaba saindo um pouquinho melhor, porque você tem um chip novo, então o processamento de imagem é melhor, você tem um HDR melhorado, mas a lente essencialmente é a mesma desde o iPhone 11, que é uma câmera de 2 megapixels com abertura de 2.2. E agora, segundo aí rumores, né, e esse último vem do analista Ming-Chi Kuo, que ele é bem conhecido aí por ter suas fontes já direto nas fornecedoras da Apple. O Ming-Chi Kuo afirma que esse ano a gente vai ter uma grande atualização na câmera frontal do iPhone. Claro que também são esperadas, né, grandes mudanças aí para a linha Pro nas câmeras traseiras, mas a câmera frontal vai ganhar aí um pouquinho de atenção da Apple. Então a gente vai ter uma lente de 6 partes contra 5 partes que é a lente atual, e a abertura vai aumentar para 1.9. Então a gente vai ter mais luz nessa câmera, logo ela vai ser melhor para tirar fotos, né, em ambientes mais escuros, vai ter menos ruído. Ela também deve ter foco automático, que é algo que a lente atual ela não tem, né? O foco dela é fixo. Então, pra galera aí que gosta de selfie, pra galera que também faz vídeo para redes sociais, o iPhone 14 vai trazer novidades interessantes no aspecto de câmera frontal. A Apple, ela já, segundo o Ming-Chi Kuo, ela já definiu os seus parceiros, né, os seus fornecedores, ela até trocou alguns deles por conta de problemas de produção, de qualidade das peças, mas, segundo o Kuo, já está tudo certo, tudo pronto para fornecer aí a nova câmera frontal para toda a linha de iPhone 14. E isso me faz pensar também sobre os Macs, né, porque a gente tem... É o mesmo assunto, né? Toda vez que lançar... Tudo bem que agora, nos últimos que pintaram, teve upgrade de câmera, mas é curioso ver como nos últimos anos todos sempre tinha expectativa de uma melhora de câmera e isso não acontecia, mas agora que bom, né? Que vai ganhar um pouco de... Que a Apple deixou um pouco... Eu acho que ela contava um pouco com a estratégia do Google, né? De conseguir colocar muita inteligência artificial e pós-processamento, então complementar a falta do hardware com o software e isso... oferecer o mesmo resultado sem ela ter que gastar e, enfim, né, colocar um hardware melhorzinho, mas que bom que parece que para esse ano não vai ser assim, né? Porque assim, até um certo ponto você consegue, né, fazer otimizações de software, você consegue usar o processamento para melhorar essas imagens. O Google faz um excelente trabalho com o Pixel, né, nesse quesito, não tenho dúvidas, mas chega ali uma hora que tem a limitação, né? Você não consegue ir além, você precisa de um hardware melhor, você precisa de uma lente maior, de uma lente com mais abertura, e esse ano parece que vem aí. A Apple ela vai trocar a câmera frontal, e para os modelos Pro eles devem ganhar também uma nova lente traseira, a grande
imagem angular deve ser atualizada com 48 megapixels, compatível aí com vídeos 8K pela primeira vez no iPhone. Então, vai ser um ano bem significativo aí para quem gosta de câmera. Né? E o Ming-Chi Kuo, a gente escuta falar muito sobre ele, quem acompanha, né? A gente, digo todos, eu, você e ouvintes, porque ele é um cara que gera muita notícia boa e confiável, porque ele tem fontes muito boas na cadeia de suprimentos de peças da Apple, né? Então ele fala, por exemplo, agora a empresa tal e tal vai fornecer o componente da câmera para a Apple. Às vezes a empresa nem confirmou para ele, mas é uma empresa que agora em junho acabou de receber um pedido de 40 milhões de componentes para uma empresa de tecnologia. Fala, poxa, né? O que será? Então será? Ele vai juntando essas coisas todas. E justamente por ser uma coisa bastante previsível, esse ciclo de fabricação, de aprovação de conceito, e depois começo de fabricação de larga escala para os iPhones para lançar em setembro, outubro, tem sido divididinho, mas ainda assim é muito previsível isso. Então ele vê a movimentação e para onde está apontando e faz essas previsões todas, e dificilmente erra, porque ele tem um bom discernimento também, né, do que publicar, do que esperar mais um pouquinho para poder publicar com certeza, ou não publicar se acabar que um palpite que ele tinha acaba não sendo isso. O Kuo é uma boa fonte e como você falou, a Apple, como ela é aí, acho que é a empresa que o iPhone é o smartphone mais vendido, né, um dos mais vendidos do mundo, então eles se antecipam muito na produção do aparelho. Ele vai ser lançado em setembro, no máximo no finalzinho de junho, que a gente está caminhando para isso agora, a produção em massa tem que começar, porque ela vende aí milhões e milhões de unidades, né, logo no lançamento, e ela precisa ter essas unidades prontas, não dá para ela começar a fabricar iPhone no final de agosto para começar a vender em setembro. Então, o desenvolvimento de um iPhone ele é pensado muito antes, né? Então, a gente vai ver agora o iPhone 14 sendo anunciado em setembro. Lá dentro da Apple, eles já estão fechando os detalhes do iPhone 15 para no começo do ano começar, né, a pedir os componentes, a testar componentes, para até o meio do ano já estar colocando essa produção em massa. Então, é daí que vem grande parte dos vazamentos, né? Porque por ser uma produção muito grande, a Apple ela precisa fazer acordos, fechar compras com muita antecedência. E é quando a gente fica sabendo de detalhes como esse. Exatamente. E detalhes que tem vazado também sobre a linha desse ano é que, ao contrário do que temos hoje em dia, pelo menos ainda, né, que são 4 tamanhos diferentes, vão ser 2. São 2 modelos Pro, 2 modelos não Pro, que vai ser um grande e um pequeno e só. E tem uns rumores desencontrados sobre o processador, né? Você vai ter tem um papo de que talvez seja o mesmo do ano passado para alguns modelos e os Pro, e, enfim, aí não, né? Mas tá meio confuso esse meio de campo, ou não? Já tem ficado mais acertado isso nessas últimas semanas? Olha, eu continuo achando estranho e até eu ouvi de fontes próprias que é isso mesmo. A gente vai ter alguns modelos com chip A15, que é o chip do iPhone 13, e outros modelos com o chip A16. Os motivos, assim, obviamente são desconhecidos e eu duvido que a Apple vá revelar, mas imagino eu que seja por conta de fornecimento, né? A gente tá passando pela escassez de chips, então provavelmente a Apple vai guardar os chips novos para os iPhones mais caros, né? Que são os aparelhos que chamam mais atenção, né? A linha Pro. Tanto que a linha Pro sempre é a que vende mais, porque naturalmente, né, é o carro-chefe da Apple. E os iPhones, os normais, né, igual a gente hoje tem iPhone 13, iPhone 13 Pro, o iPhone 14 normal, ele deve continuar com o chip A15, embora a Apple vai usar uma versão que tem mais memória RAM, então talvez não seja exatamente o mesmo chip que a gente tem no iPhone 13 hoje, mas vai ser baseado no A15 Bionic, talvez ali com mais RAM, com algum detalhezinho outro, talvez um núcleo a mais de GPU, que é o que eles fazem às vezes com novos processadores, mas o chip novo mesmo, com a nova arquitetura, vai ficar restrito aos modelos mais caros. Mas, por exemplo, a câmera frontal, tudo indica que vai ser atualizada em toda a linha, não só na linha Pro, e o iPhone 14 deve ganhar aí um novo tamanho, né? O Mini deve desaparecer, isso também eu já ouvi de fontes próprias, que a Apple ela vai descontinuar o iPhone Mini, que hoje a gente tem o 13 Mini, e vai lançar um chamado iPhone 14 Max, que seria uma versão mais barata do modelo de 6.7 polegadas, que hoje só existe na linha Pro. Então a gente vai ter
iPhone 14 e iPhone 14 Max com 6.1 e 6.7 polegadas, e iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max também com 6.1 e 6.7 polegadas. Então serão os mesmos tamanhos, você só vai escolher se você quer ele na versão Pro, com mais recursos, com a tela usando já aquele layout novo, né, sem o Notch, ou o iPhone 14 normal, que vai ter um chip A15, que não vai ter a câmera que filma em 8K, mas que vai ter aí algumas outras melhorias mais discretas. Boa, isso a gente vai chegar agora, né, passando a loucura da WWDC, passando a novidade do interesse da WWDC, acho que vão voltar com mais força os rumores sobre essa parte de hardware, porque, enfim, setembro tá aí, né? Parece que não, mas já a gente já tá falando sobre o evento e o que esperar e o pós. Então, acho que logo deve pintar mais rumores de fontes diferentes apontando pro mesmo lado, que geralmente é o que começa a acontecer nessa época do ano aí pós-WWDC, né? Passou a WWDC, é um pulo para chegar nos iPhones, né? Passa tudo muito rápido, e agora realmente é só confirmar o que a gente já sabe, né? Confirmar os detalhes, porque em questão de design a gente já viu praticamente tudo, né? Já vazaram vários renders, então a gente sabe que os modelos Pro, por fora, eles vão ser muito parecidos, mas a tela ela vai ser redesenhada, né? Vai ter um novo recorte ali ao invés daquele Notch que a gente conhece. Os modelos 14, os modelos de entrada da linha 14 devem continuar com o mesmo design, mantendo o Notch, inclusive, eles não vão ganhar a nova tela, segundo os rumores. E agora a gente vai confirmando, né, esses detalhezinhos, como a resolução, a abertura da câmera, a velocidade do processador, quantidade de RAM. Mas assim, já tá tudo, acho que, bem fechado, né? Serão 4 modelos, os tamanhos serão os mesmos entre a linha Pro e não Pro. O Pro vai ser o que vai ter mais destaque, né? Por conta não só da nova tela, mas também por ser o que vai ter o chip novo, por ser o que vai ter as câmeras traseiras mais avançadas. E agora é só basicamente esperar o lançamento chegar, né? A gente já sabe também que o iPhone 14 Pro deve ter uma nova tela Always On, né? Que é aquela tela que a Apple chama de tela retina sempre ativa, que a gente já conhece no Apple Watch. Vai vir para o iPhone e com certeza essa tela vai se aproveitar aí da nova tela de bloqueio do iOS 16, em que a gente tem os widgets que devem ficar ali sempre aparecendo quando você está com a tela apagada. Boa. Muito bem. Quero agradecer aqui aos 3 patrocinadores do episódio de hoje, que foram a NordVeg, Text Expander e ExpressVPN. Agradecer, claro, a você que está escutando aqui. Obrigado por estar escutando aqui, presenciando ou testemunhando o primeiro episódio aqui do A Fonte. E, claro, muitíssimo obrigado, Felipe, por estar aqui com a Gigahertz e fazer parte não, né? E ser o motivo aqui desse podcast existir. Muito obrigado, Marcos. Agradeço aí a oportunidade, né, da gente estar começando esse projeto juntos. Vem coisa boa por aí. E continuem ouvindo a gente. Espero vocês já no próximo episódio semana que vem. Boa, pra falar com você no Twitter faz como? Eu sou @Felipe Espósito nas redes sociais. Basta me procurar lá. Beleza, e acompanhar, claro, também seu trabalho brilhante lá no 9to5Mac. Eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento aqui, né, a partir de hoje, o A Fonte. Toda quarta-feira a gente grava e sexta-feira publica também o Área de Transferência, junto com o Guilherme Rambo, com o Bruno Casemiro e o Gustavo Faria também. E eu não sei se tá na hora de falar, mas vou falar que vai ter mais um podcast aqui da Gigahertz comigo, que vocês vão poder acompanhar também semanalmente. E é isso aí, muito obrigado por ter escutado por aqui. Semana que vem estamos de volta. Valeu!